Artigo 1023. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, responde os sócios pelo saldo na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Artigo 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Artigo 1025. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Artigo 1026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor, cujo valor apurado na forma do artigo 1031 será depositado em dinheiro no juízo da execução até 90 dias após aquela liquidação. Artigo 1027. Os herdeiros do cônjuge de sócio ou o cônjuge do que se separou judicialmente não podem exigir desde logo a parte que lhe couber na cota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros até que se liquide a sociedade. Seção 5. Da resolução da sociedade em relação a um sócio. Artigo 1028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo, inciso 1, se o contrato dispuser diferentemente. Inciso 2, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. Inciso 3, se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Artigo 1029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Artigo 1030. Ressalvado o disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026. Artigo 1031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especial levantado. Verificado em balanço especialmente levantado. Parágrafo primeiro. O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Parágrafo segundo. A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Artigo 1032. A retirada, exclusão ou morte do sócio não exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até 2 anos após a averbada a resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Seção 6. Da dissolução. Artigo 1033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer, inciso 1, o vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este e sem oposição de sócio, não entrar na sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Inciso 2, o consenso unânime dos sócios. Inciso 3, a deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. Inciso 4, revogado. Inciso 5, a extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Parágrafo único revogado. Artigo 1034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer dos sócios quando, inciso 1, anulada sua constituição, inciso 2, exaurido o fim social ou verificada sua inexequibilidade.